Criado para se tornar semelhante a Cristo. Dia 22. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8, 29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1,15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que esta frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Efésios 4, 24. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira que somos divinos e podemos nos tornar deuses. E sim, que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter, não da personalidade. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas, por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno.
Deus não é nosso criado. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3,18. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. A santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. O Espírito Santo, na maioria das vezes, atua em nossa vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que vocês às vezes nem a percebem. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós. Pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Nos é dito para fazermos todo o esforço em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento, desde que o Espírito Santo transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. Romanos 12:2. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo, ao desenvolver hábitos dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus, na prática, sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar aos outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual
não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito deste processo, Paulo afirma: isso continuará até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e, mesmo assim, não será completada aqui. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. 1 João 3,2. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter em que qualquer outra coisa. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. Muitos fiéis, infelizmente, abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar, 2 Coríntios 3:18. Pergunta para meditar: em que área de minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo?